Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Gálatas. E é muito bom ter você aqui conosco, você que não assistiu o nosso estudo anterior, ele está disponível aqui no nosso canal. Essa é a nossa 11ª mensagem dentro dessa carta. Então é importante você dê uma olhada no vídeo anterior para que você possa entender um pouco sobre o que a gente está falando aqui e como a gente pode compreender essa carta melhor de uma forma mais completa. Os outros estudos anteriores não foram gravados, mas devido ao momento que estamos vivendo, a gente está disponibilizando o restante através do nosso canal no YouTube. Então, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. A gente vai ler do versículo 16 ao versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes vos já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pedimos que o teu Espírito ministre em nosso coração a tua verdade, nos transformando, ó Pai, o nosso caráter, com base, ó Pai, naquilo que a tua palavra nos ensina. Que o teu Evangelho, ó Pai, crie raiz dentro de nós, gerando em nós um caráter transformado e renovado pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como a gente já havia falado, Paulo ele escreve essa carta para aquelas igrejas na região da Galácia, igrejas que estavam passando por problemas, havia muita heresia sendo dita ali no que diz respeito à salvação. Alguns falsos mestres estavam dizendo que para aqueles cristãos que eles necessitavam não só de crer em Jesus, não só da fé em Jesus, mas também seguir os rituais judaicos que eles diziam que eram essencial para a salvação. Caso contrário, nada feito, não seria possível eles alcançar o perdão de Deus. Então Paulo escreve essa carta dizendo que só existe um evangelho, só existe uma boa notícia, só existe um caminho para a salvação e esse caminho é Cristo. Nada mais pode ser acrescentado. Acrescentar qualquer outra coisa é o mesmo que tentar escravizar aqueles irmãos, tirando deles a liberdade que o Evangelho traz, para que eles obedeçam à lei de Deus, não mais como se ela fosse algo essencial para a salvação, mas obedeça por amor. Então, a gente falou semana passada, no estudo anterior, que o Evangelho traz uma liberdade para o cristão que ela não pode ser perdida, ela precisa ser preservada. Precisamos lutar para que essa liberdade que o Evangelho nos traz seja preservada. Então, o que aqueles caras estavam fazendo era tentar justamente isso, tirar, minar toda e qualquer liberdade que aqueles irmãos tinham para obedecer à lei de Deus com amor, com alegria e não mais com aquele sentimento de que eu preciso obedecer para receber algo de Deus. Mas não, eu já recebi, então eu obedeço por amor, eu sirvo os meus irmãos por amor. Então, Paulo ele vem falando como o Evangelho muda a vida do cristão, a maneira como ele enxerga a lei de Deus e lida com ela. Então ele falou no versículo 13 desse mesmo capítulo
que Cristo nos chamou para a liberdade. Ele diz, porque vocês foram chamados para a liberdade. Então isso, em primeiro momento, pode ter gerado na mente, e consequentemente gera na mente das pessoas hoje, que quando a gente fala de liberdade, a gente está falando de que você é livre para fazer o que você bem entende. Mas não é isso. Paulo ele sabia que isso poderia causar esse pensamento, e ele diz que, ainda no versículo 13, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas pelo contrário, use a sua liberdade para ser servos uns dos outros em amor. Ame o seu próximo como a ti mesmo, porque assim toda a lei está sendo cumprida. Então ele fala, olha, a liberdade que vocês têm não é para pecar, mas é a liberdade para cumprir a lei em amor, para servir os seus irmãos em amor. E nesse texto que a gente acabou de ler, de Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o versículo 25, Paulo ele nos mostra como o caráter do cristão ele é transformado pelo Evangelho. Como é que o cristão vive a partir dessa transformação que o Evangelho gera na vida dele. E é interessante que Paulo está falando de coisas que estão relacionadas à obra da carne, fruto do Espírito, e tudo isso aqui nos faz pensar nos faz lembrar, na verdade, né, que o que ele falou no versículo 15 chama a nossa atenção aqui. Porque provavelmente estava havendo ali alguns conflitos entre aqueles irmãos. Porque olha no versículo 15, ele diz, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Provavelmente estava havendo conflito entre aqueles irmãos, alguns problemas entre eles. Então Paulo fala, olha, vocês estão se comportando como alguém que não tem o Espírito, como alguém que não foi transformado. Então presta atenção, que vocês foram chamados para viver a liberdade, e essa liberdade implica em um caráter transformado, em uma vida diferente. Vocês estão vivendo de uma forma completamente diferente. Então, Paulo ele quer chamar aqueles irmãos, ele quer encorajar aqueles irmãos a viver no Espírito. Por isso ele diz no versículo 16, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por que Paulo quer encorajar aqueles irmãos a viver no Espírito? Porque ele disse, desse modo vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Por quê? Primeiramente, ele vai falar de um conflito aqui. Porque o Espírito, ele é oposto à carne. O Espírito, ele anseia por Deus. Já a carne, a nossa natureza pecaminosa, ela anseia pelo pecado constantemente. Então Paulo quer encorajar aqueles irmãos a não viverem dando lugar aos desejos da carne, mas viver no Espírito. Mas isso não é algo simples. Paulo não quer propor aqui, olha, 10 passos para você gerar na vida de vocês o fruto do Espírito. Paulo não está propondo nada disso, porque não é algo que nós fazemos que vai fazer com que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Porque o fruto é do Espírito, não é nosso. Então é o Espírito que gera em nós. Então viver no Espírito vai muito mais além do que eu te dar aqui padrões de regras morais para você cumprir. Isso pode ser cumprido, mas não dura por muito tempo. Por isso, quando a gente fala do viver no Espírito, é uma vida que está alicerçada, que está sendo guiada pelo Espírito e não pela sua força carnal. Então não é algo que eu e você conseguimos apenas se esforçando um pouco mais, vai muito mais além disso. Porque existe uma guerra acontecendo dentro do cristão. Olha o que ele diz no versículo 17, na primeira parte. Ele diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Então existe um conflito intenso dentro do cristão. E abrindo um parênteses aqui, esse conflito ele só acontece na vida do cristão. Não acontece na vida de quem não creu em Jesus. Porque quem não creu em Cristo, ele vive seguindo os seus desejos da carne. Então esse conflito é para aquele que foi regenerado,
para aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Esse vive nesse conflito intenso dentro dele. Então, quando Paulo fala de carne aqui, popularmente pensa-se que está falando só de desejos carnais, né? de desejo sexual, algo do tipo. Mas na verdade não é somente isso, vai muito mais além, como a gente vai ver nos versículos seguintes. Então, Paulo está falando, quando ele diz, se refere à carne, ele está falando especificamente da nossa natureza caída, do nosso coração pecaminoso, que é de onde vêm todos os maus desejos, os maus pensamentos e por aí vai. Então, qual que é a razão desse conflito estar acontecendo dentro de nós? O que motiva a carne e o espírito viver em guerra, em conflito constante? No versículo 16, ele já nos disse, ele fala dos desejos da carne. Vivam no espírito, de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Então existe uma guerra entre desejos dentro de nós. De um lado, o desejo da carne e do outro, digamos assim, o desejo do espírito. Então, existe esse conflito no sentido literal do que Paulo fala quando ele fala de desejo, ele está falando de um super desejo, um desejo excessivo que está em completo conflito dentro de nós, intenso conflito dentro de nós. Porque de um lado, a carne super deseja o quê? O pecado, a idolatria, que é a raiz do pecado, né? Todo pecado tem a sua raiz na idolatria, porque pecamos porque colocamos os nossos desejos carnais como se eles fossem aquilo que nos daria satisfação. Só que quando a gente faz isso, a gente está dizendo que Deus não é suficiente para nos satisfazer. Então nós nos satisfazendo pecando, no pecado, tentando buscar os desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Então a carne super deseja tudo que é contrário à vontade de Deus. E o Espírito deseja glorificar, adorar e engrandecer a pessoa de Jesus Cristo. Então o Espírito, ele deseja o tempo todo isso, fazer a vontade de Deus, nos levar a conhecer mais e mais da pessoa de Jesus Cristo. Então são coisas completamente opostas, como a gente pode ver, né? Então Paulo diz que, no verso 17 ainda, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, eles são completamente opostos. Completamente opostos. Então, não dá para dizer que existe o crente carnal, vamos dizer assim, né? O crente que está em cima do muro, não dá para dizer que existe isso. Existe alguém, pode existir alguém que está em cima do muro, mas ele não pode ser denominado cristão, porque dizer que é possível viver essas duas coisas ao mesmo tempo é contradizer a palavra de Deus, porque Paulo diz que eles são opostos entre si, não combinam. É a mesma coisa a gente tentar querer combinar fogo com água, é possível? Não é possível. Um é completamente oposto ao outro. E é interessante que o que Paulo fala aqui no finalzinho do verso 17, ele diz que esse conflito é tão intenso dentro de nós, de modo que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer. E esse texto é um paralelo com Romanos 7. Abre aí comigo, Romanos 7, versículo 22 e 23, que Paulo fala dessa guerra, desse conflito que existe dentro de nós. Ele diz assim, Romanos 7, versículo 22 e 23. Porque, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Veja só, está falando do quê? Do homem interior, renovado pelo Espírito. Então, nesse homem interior, pela vontade, pelo super desejo do Espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Nós temos esse desejo de obedecer a Deus, de engrandecer o nome de Deus. Aí no verso 23 ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, esse conflito ele é destruidor, digamos assim, dentro da nossa vida, porque de um lado nós queremos obedecer a Deus, mas do outro a nossa carne deseja totalmente o oposto, um caminho contrário. Então, você pode estar dizendo, nossa, mas é verdade,
Eu vivo isso constantemente. Você talvez deve viver identificar esse conflito na sua vida. Você quer obedecer a Deus, mas quando você se vê, às vezes você está fazendo o oposto, né? É o que Paulo fala, eu desejo fazer alguma coisa, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que quero, isso eu faço. Então, tudo isso é porque existe essa guerra, existe um conflito. Negar que existe esse conflito dentro de nós é uma mentira, porque é real, isso existe, né? Então, a gente desfruta dessa guerra dentro de nós, desse conflito. Então Paulo vem falar para nós aqui o que a carne opera, né? Qual que é o super desejo da carne. No versículo 19 ao 21, ele nos mostra como as obras da carne. E aqui a gente vai tentar dividir ela em 4 áreas da vida. Claro que não é uma lista, digamos assim, ordenada, porque o pecado ele é completamente desordenado, a natureza pecaminosa ela é desordenada. Mas vamos pensar em 4 áreas que Paulo está citando aqui. Primeira é relacionada à sexualidade, segunda, religiosidade, terceira relacionada aos relacionamentos e a quarta relacionada aos vícios. A primeira delas relacionada à sexualidade, Paulo fala, acompanha aí comigo, ele fala da imoralidade sexual, da impureza e da libertinagem. Então, a primeira obra da carne, as primeiras obras da carne que ele fala aqui, está relacionado a todo desejo, como essa palavra que está traduzida como imoralidade sexual, é a palavra porneia no grego, que vem da palavra que a gente conhece como pornografia, pornô, essas coisas, que se refere a todo ato sexual cometido fora dos padrões de Deus, que acontece fora da onde ele foi criado para acontecer, que é dentro do casamento. Então isso engloba muita coisa. Pornografia, sexo entre o marido com uma outra mulher que não seja a sua e vice-versa, da mulher com outro marido que não seja o seu, sexo fora do casamento, enfim. Tudo isso engloba nessa palavrinha que Paulo usa aqui, impureza, que estão relacionados também a todo ato sexual fora do normal, libertinagem, que também isso se refere a esse ato feito de forma explícita, né, no meio das pessoas, como acontecia naquela região ali, que era uma região que vivia muito essa questão da sexualidade de uma forma completamente desenfreada. Então isso são algumas obras da carne nesse primeiro ponto. Segundo, relacionado à religiosidade. Ele fala da idolatria e da feitiçaria. E aqui é interessante, quando a gente fala de idolatria, a gente pensa logo, em primeiro lugar, em questão das imagens, né? Os ídolos, né? As imagens e tal. Mas, na verdade, não é só isso. Idolatria vai muito mais além do que a adoração de imagens. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já disse João Calvino. Então, nós temos essa tendência dentro de nós, devido à nossa natureza caída, de produzir e fabricar ídolos para nós. A gente faz isso constantemente. Como? Às vezes, as pessoas idolatram a sua família. E aqui, para a gente entender o que é idolatria nesse sentido, tudo aquilo que a gente coloca como prioridade acima de Deus se tornou idolatria. Quando a família se torna algo extremamente supervalorizado, digamos assim, ao ponto de controlar a nossa vida, ela se tornou o nosso ídolo. Os filhos podem se tornar um ídolo. O marido, a esposa pode se tornar um ídolo. Os seus estudos podem se tornar um ídolo. O seu trabalho, o seu desejo excessivo por ganhar dinheiro pode se tornar um ídolo. Então, essa idolatria, ela é algo que a nossa carne opera, é obra da carne, criar ídolos para si. Né? A gente vê no Antigo Testamento, quando Moisés está lá no monte falando com Deus, o povo automaticamente, né, tem esse desejo acendido dentro deles. Eles fazem o quê? Olha, vamos fazer um ídolo para nós, vamos fazer um Deus para nós. Eles constroem ali um bezerro de ouro. Então, o coração humano ele tem essa facilidade de criar ídolos para si. E isso é um grande problema.
E também não só isso, ele fala de feitiçaria, né? Às vezes a gente vê que tem muitas pessoas envolvidas com coisas desse tipo, né? 9 maneiras de trazer o seu marido de volta, a sua mulher amada de volta, ou algo desse tipo. Né? Às vezes você pensa assim, não, mas eu nunca mexi com isso. Essa parte aí eu nunca fiz. Mas, e o signo? O signo também não seria da mesma forma comparado com algo relacionado à feitiçaria, né? Às vezes você entra lá no perfil do crente, está escrito lá o nome da pessoa, embaixo signo tal, aquário, enfim, isso é feitiçaria. É uma maneira ilusória de tentar prever o futuro, de tentar enxergar o que vai acontecer lá na frente. Então, tudo isso é feitiçaria, isso é ilusão. Você que vive apegado a essas coisas, você está vivendo uma ilusão, uma mentira, você está sendo enganado, mas está depositando a sua confiança nessas coisas. E relacionado aos relacionamentos, Paulo fala de inimizades, rixas, ciúmes, que esses termos são mais fáceis de a gente entender, iras, discórdias, que é a capacidade de chegar em um acordo, né? Incapacidade de ter uma boa conversa com o outro e chegar a um acordo específico, divisões, facções, inveja. Inveja aqui não é aquela famosa inveja que as pessoas estão acostumadas a pensar. Inveja nada mais é que a tristeza pela felicidade do outro. Então é a tristeza pelo que o outro tem e por eu não ter. Então não é algo relacionado a você tem inveja, você vai matar o outro. Não, o invejoso é quem morre. Ele é que vive, desfruta dessa tristeza, né? Então nada tem a ver com aquela maneira supersticiosa que as pessoas têm de encarar a inveja. É justamente isso, a tristeza pela felicidade do outro. Então, e tudo isso são coisas que nos mostram muito bem que a nossa carne ela tem esse poder de destruir completamente os relacionamentos. Completamente, destruir. Você vê que não tem nada de amigável nos relacionamentos humanos, como a gente viu aqui, que possibilita a gente dizer que isso fortalece relacionamentos. Muito pelo contrário, só destrói. E por último, a gente vê que ele fala dos vícios, das bebedeiras e das orgias. São vícios que, consequentemente, devido à bebedeira, geram essas orgias, que são essa ceder aos desejos em massa, de forma em conjunto. Por isso que ele fala de orgias. E às vezes a gente é muito pensar que, não, bebedeira, eu não bebo, então estou tranquilo. Mas na verdade, quando fala de vícios, a gente vê que Paulo fala no final aqui, do versículo 21, ele diz: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas aí quando ele vem antes, perdão, eu li o texto depois, ele diz assim, ele fala das invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Então ele fala de coisas semelhantes a essas. Então não quer dizer especificamente que sejam só essas. Aqui só tem parte, Paulo só está falando de parte delas. Então, às vezes você olha para a bebedeira como esses vícios, mas você se auto-justifica, não bebo, então tudo tranquilo. Mas você talvez é viciado em Coca-Cola, você talvez é viciado em café, você talvez é viciado em outra coisa do tipo, que tudo isso, todo vício está relacionado a isso aqui. Não é só as bebedeiras. Então, às vezes para o religioso, ele tem a facilidade de dizer que sexualidade é para as pessoas do mundo, bebedeira também e tudo mais. Mas na verdade, essas coisas aqui é uma bagunça completa. Então, a nossa carne, ela produz todo esse tipo de coisa. Não se safa ninguém, nem o religioso, nem o não religioso. Está todo mundo envolvido nisso aqui, porque é obra da carne. Todos pecaram, como Paulo fala. Então, todos nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Uma bagunça completa isso aí. E Paulo diz que
os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O que ele quer dizer com praticar? Paulo está falando o seguinte, que aqueles que vivem praticando habitualmente essas coisas, de modo nenhum herdarão o reino dos céus. Ou seja, aquele que vive praticando essas coisas, se entregando a todas elas, todos esses desejos, sem nem sequer lutar contra isso, isso prova que essa pessoa ainda não nasceu de novo, que o Espírito Santo ainda não renovou o seu coração e por esse motivo, por ela não ter sido alcançada pela graça de Deus, não ter sido renovada pelo Espírito, de modo nenhum ela herdará o reino de Deus, de modo nenhum. Porque quem vive nas práticas dessas coisas, habitualmente, constantemente, prova que de fato nunca foi regenerado, nunca foi transformado por Jesus Cristo. E ele vem em seguida, na sequência, falando do fruto do Espírito. Versículo 22, primeira parte, ele fala o seguinte, olha que interessante, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é... Peraí, por que Paulo muda? Ele fala de obra da carne e agora ele fala de fruto do Espírito. Por que ele não fala obra do Espírito, como ele falou obra da carne? Por que ele muda para fruto? Fruto nos faz lembrar o quê? O que te faz lembrar fruto? Lembra agricultura, né? Isso nos revela algumas coisas importantes. Você que tem o hábito de plantar alguma coisa, você sabe que existe um processo na plantação, na agricultura, né? Você planta semente, tem todo um processo até que ela cresça, até que ela dê o seu fruto e por aí vai. Então isso também, no que Paulo está trazendo essa lembrança da agricultura para nos falar do fruto do Espírito, ele não fala frutos, ele fala fruto, porque o fruto do Espírito é um só. Ele nos revela 4 fatos importantes sobre o Espírito e como ele opera na vida do crente. E ele fala, lembrando dessa questão da agricultura, de fruto, ele nos mostra que o crescimento cristão ele está muito assemelhado a essa questão da agricultura, porque o crescimento cristão ele é gradual. Ele não é algo instantâneo. Você nunca planta uma semente e você pisca e ela já nasceu, já deu até o seu fruto. Não é assim que funciona. É um processo gradual. Então, assim também é na vida do cristão. O desenvolvimento, o processo de transformação, ele é gradual. E ele só vai ser visto, essas transformações só vão ser vistas depois de algum tempo. Às vezes depois de um tempo que você já vive a fé cristã, você passa por uma situação que você reage de uma forma que antes você não reagiria daquela forma. Talvez você era uma pessoa explosiva, completamente irada, né, por qualquer coisa, e de repente, depois de algum tempo, acontece algo e você se comporta de uma forma totalmente contrária, totalmente diferente. Então, embora você não tenha visto o crescimento acontecendo do lado de fora, ele estava acontecendo do lado de dentro. Porque isso é gradual e você só vê depois de algum tempo, não é no estralar de dedos, não é da noite para o dia. Em segundo lugar, isso nos mostra que o crescimento cristão ele é inevitável, Se nós somos cristãos, se nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e o Espírito habita em nós, o Espírito que nos dá vida, é inevitável que o Espírito que está em nós produza fruto. É inevitável. O Espírito não é uma semente infrutífera, mas ele é uma semente frutífera. Então, se ele está em nós, é evidente que ele vai produzir o seu fruto. É evidente. Ele está em nós, ele nos opera a nossa transformação, então é evidente, é inevitável. E se nós somos cristãos há algum tempo, isso nos obriga a perguntar para nós mesmos se há frutos crescendo na minha vida. Será que eu vejo esse fruto crescendo? Será que eu consigo notar? As pessoas conseguem notar essa mudança, esse fruto sendo gerado na minha vida? Então é algo que a gente precisa questionar. Tim Keller fala algo interessante, ele diz assim, somos salvos pela fé, não por darmos frutos. Mas não somos salvos pela fé infrutífera.
Olha que interessante, a salvação é pela fé, não é pelo fruto que você produz. Mas a fé, ela não é infrutífera. Como ele diz nos versículos anteriores, a gente falou no estudo passado, que a fé atua pelo amor. Então não é uma fé que está parada, mas é uma fé que atua. Então a fé não é uma fé morta, mas uma fé que produz o seu fruto. E terceiro, esse fruto, esse crescimento cristão, ele é simétrico. Então o fruto verdadeiro do Espírito cresce em conjunto. Porque, como eu disse, o fruto do Espírito ele é um só. É um só. Então é impossível dizer que ele cresce em partes. Ele cresce em conjunto. O fruto é um único. Imagina só, você vê uma laranja que cresceu faltando ali os seus gomos. É uma laranja defeituosa, completamente. Mas o fruto do Espírito, ele não é assim. Ele não cresce com defeito, faltando pedaço. Ele é um único fruto. Ele cresce completamente em conjunto, de uma forma uniforme. Esse é esse crescimento do fruto do Espírito. Então, quando a gente olha para a lista que Paulo vai citar aqui, do fruto do Espírito, a gente observa que nós somos mais fortes em algumas coisas. A gente tem a facilidade de se comportar de determinadas formas. Por exemplo, ele fala da alegria, né? Às vezes você conhece pessoa que é alegre, completamente alegre. Você vê o tempo todo a pessoa está alegre, não tem tempo ruim com ela de modo nenhum. Mas essa pessoa tem essa alegria, esse temperamento, né, alegre, mas às vezes essa pessoa que é alegre, ela é infiel, que também é o fruto do Espírito, fidelidade. Então às vezes ela tem a tendência para um, mas falha no outro. Por quê? Porque isso se deve ao nosso temperamento natural. Isso pode ser reflexo da sua criação, da maneira como foi criada, como foi instruída na vida, da maneira como ela vê as pessoas agindo desde criança, então por isso ela se comporta dessa forma. E não necessariamente significa que, por ela ser uma pessoa alegre, isso é fruto do Espírito. Não necessariamente. Então, isso pode ser algo natural, que vem da pessoa, né? Então, um ateu pode ser muito bem uma pessoa amável. Pode ser. Não estou dizendo, a gente não vai falar, Paulo não está dizendo que essas características que ele fala do fruto do Espírito é algo que só o crente tem. Às vezes, a gente tem a tendência, as pessoas têm a tendência de ter certas características, né? Dessas que Paulo vai citar aqui, que não são necessariamente fruto do Espírito na vida delas. Então, por exemplo, João fala também, 1 João 4,20, ele diz assim, só para a gente ver que é impossível dizer que o fruto do Espírito está crescendo na nossa vida, mas está crescendo em partes. Ele fala assim, 1 João 4,20, ele diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, esse é mentiroso, mentiu. Porque é impossível dizer que ama a Deus a quem você não vê, mas odeia seu irmão a quem vê. Então, o amar a Deus, ele precisa reverberar em amor ao próximo. Então, dizer que eu amo a Deus e odeio o irmão é mentira. Então, isso são características naturais de amar, por exemplo, as pessoas. Eu amo fulano, mas odeio ciclano. É algo que é natural do ser humano, né? Nessa questão. Mas, quando a gente fala do fruto do Espírito, está tudo relacionado, está tudo conectado. O amor a Deus está necessariamente conectado ao amor ao próximo. Não tem como desvincular essas coisas. Então, vamos analisar de perto cada aspecto do fruto do Espírito, do versículo 22 ao 23. E aqui existe uma ordem. Existe uma ordem. A obra da carne ela é desordenada, desenfreada. Mas o fruto do Espírito aqui, existe uma ordem. Uma ordem que não pode ser mudada, não pode ser mexida. Primeiro ele fala das virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. Segundo, ao nosso relacionamento com o próximo. E terceiro, o nosso relacionamento conosco mesmo, com a gente. Então primeiro ele fala das virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. E ele fala delas, que são três. O amor, a alegria e a paz. Amor, alegria e a paz. Que amor é esse? O amor a Deus. Então o Espírito gera em nós
ele clama dentro de nós, Abba Pai, como a gente já viu nos textos anteriores aqui, né, dentro dessa carta. Então ele clama dentro de nós, ele opera essa transformação dentro de nós, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Então a gente passa a desfrutar desse amor de Deus, a amá-lo pelo que ele é e a servi-lo pelo que ele é. E consequentemente esse amor que nós recebemos de Deus gera em nós uma profunda alegria, que é a segunda virtude que ele fala, que está fundamentada não nas coisas temporais, não a alegria que está fundamentada no que eu vou receber amanhã, no que aconteceu hoje, não, mas é uma alegria que está fundamentada, alicerçada em Deus, pelo que Ele é, pelo amor que Ele me derramou, que Ele derramou sobre mim. E, consequentemente, isso gera paz, porque nós estávamos em guerra. Agora, pela obra de Jesus na cruz, nós temos paz com Deus. Então a gente vive essa paz e a gente pode descansar completamente na sabedoria e no controle de Deus, porque o nosso Senhor, Ele derramou o seu amor, então Ele nos trouxe essa paz, essa tranquilidade que vem dEle e não das coisas terrenas e temporais. Então isso gera um reflexo, primeiro ele fala desse relacionamento com Deus, agora ele fala do relacionamento com o próximo, que é consequência dessas virtudes do relacionamento com Deus, que ele vai falar da longanimidade, benignidade e a bondade. Então a longanimidade é o mesmo que paciência, que significa, longanimidade significa ânimo espichado. Então, quem é longânimo é aquele que não perde a cabeça fácil, que não se ira facilmente contra o outro. Por quê? Qual que é a razão dela não se irar? Porque Deus foi paciente com ela, mesmo ela sendo pecadora. Ele derramou o seu amor, ele reconciliou o pecador com ele. Então Deus, ele é paciente. Por isso, eu reconheço que Deus foi paciente comigo, isso gera em mim paciência com os outros. E não somente isso, gera benignidade, que é a disposição em fazer o bem. Porque Deus foi bondoso conosco. Deus derramou o seu amor sobre nós e ele teve essa disposição em fazer o bem ao nosso favor. E também, em terceiro, ele fala da bondade, que é a benignidade expressa em palavras e em atos. Deus não só teve essa disposição de fazer o bem, como ele demonstrou isso através dos seus atos, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Então, tendo compreendido isso, isso também afeta o nosso relacionamento conosco mesmo, da maneira como nós enxergamos. Isso nos torna pessoas fiéis, que ele fala da fidelidade, fiel no sentido de que se torna alguém digno de confiança, não alguém que tem a disposição de passar a perna no outro, mas alguém que honra a sua própria palavra, fiel à sua própria palavra. E também a mansidão, que é alguém que é o mesmo que humildade, alguém que não se acha superior aos outros. Então, isso aqui não quer dizer que é o mesmo que inferioridade, tá? Essa mansidão é alguém que reconhece que eu sou um pecador, eu fui alcançado pela graça de Deus, Deus demonstrou seu amor quando eu não merecia, então eu não estou em condição de julgar ninguém como inferior a mim. Está todo mundo do mesmo nível, todos somos pecadores. Então isso gera essa virtude da mansidão, da humildade, de se reconhecer como realmente é, não como superior a ninguém. E por último, o domínio próprio, que é o autocontrole. Ao invés de ser impulsivo, ou descontrolado, se tornar alguém paciente, que consegue dominar os seus atos e as suas palavras, na maneira como se encara as pessoas e a vida. Paulo conclui dizendo no versículo 23 que contra essas coisas não há lei. Ou seja, percebe que contra essas coisas a lei não traz nenhum algo para condenação, muito pelo contrário, isso é algo que pode ser produzido sem tamanho, sem medida, melhor dizendo.
Então, percebe como existe uma conexão entre tudo que Paulo está falando aqui, do começo do seu relacionamento com Deus, e isso consequentemente afeta a sua relação com o próximo e também consigo mesmo. Mas existe um conflito que eu e você não conseguimos vencer com esforço pessoal, não conseguimos. Então, como então o fruto do Espírito pode fincar as suas raízes em nosso coração e ser produzido em nossa vida? Como pode isso? E ele fala no versículo 24. Primeiro, ele diz que os que são de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós pertencemos a Cristo Jesus. Então, não somos mais escravos do pecado, escravos da carne. Somos livres. Cristo nos deu essa liberdade também para que nós pudéssemos reconhecer quando falhamos, reconhecer quando estamos dando lugar à carne. Então, consequentemente, nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Então, a gente pertence a Cristo, não somos mais escravos. O escravo, ele vive sempre nessa condição de quem faz tudo aquilo que o seu Senhor manda. Então, nosso Senhor é Cristo, não é mais o pecado. Em segundo lugar, ele diz ainda no verso 24, esses que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então, nós crucificamos a nossa carne juntamente com os nossos desejos. Mas quando aconteceu isso? O que Paulo está falando aqui está relacionado a um evento, esse crucificaram a carne, um evento que aconteceu no passado que tem o efeito no presente. Como seria isso? Então, na cruz, quando Cristo morre na cruz, nós morremos com Ele. Pela fé, nós também morremos com Cristo na cruz. A nossa velha natureza morreu naquela cruz com Cristo Jesus. Então a gente precisa andar com a nossa carteira de óbito da nossa carne com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então ela não tem mais poder para nos dominar. Então ela já foi crucificada. Então não se trata mais de um morrer, mas de matar constantemente os nossos desejos da carne. É interessante que o crucificar lembra a morte na cruz. Como era a morte na cruz? O indivíduo era pregado na cruz ali, uma morte completamente dolorosa e também uma morte lenta. Isso nos faz entender que o processo de transformação, de santificação, como eu falei, ele é gradual. É um morrer, é um matar diariamente os desejos da carne. Então é uma morte lenta que precisa ser todo dia, matar os desejos carnais no nosso coração, cada dia e viver guiado pelo Espírito. Então essa é a terceira coisa necessária para a gente entender para que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Ele diz no verso 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Perdão, verso 24. E no verso 25 ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a partir desse momento, a partir do momento que a gente vai a Cristo pela fé, o Espírito habita em nós. O Espírito vive em nós. Então, se ele vive em nós, devemos viver pelo Espírito. Então, é o Espírito quem nos guia. É Ele quem nos guia. É Ele que opera tanto o querer quanto o realizar em nós. Então, Ele que opera a transformação diária em nós. Então, Ele que nos guia. Mas quem anda somos nós. Quem anda somos nós. Então, não podemos pensar que o processo de santificação é algo que eu e você ficamos parados e o Espírito faz tudo. Mas muito pelo contrário. O Espírito move em nós a transformação. E porque Ele move, nós agimos, nós vivemos pelo Espírito. Então, a vida do crente ela é uma vida vivida pelo Espírito, vivida pela fé, vivida guiada pelo Espírito o tempo inteiro, constantemente. Então, para concluir, eu quero te fazer algumas perguntas sobre tudo isso que a gente falou aqui. Quais obras da carne
você enxerga na sua vida? Quais obras você enxerga na sua vida? Daquelas que a gente falou, será que são os desejos sexuais que estão presentes na sua vida? Ou será que a religiosidade, a idolatria, a feitiçaria, apego a essas coisas que dão uma falsa previsão do futuro, será que você está vivendo dessa forma? Ou será que é nas relações com as pessoas, nos seus relacionamentos, você não consegue ter uma boa relação com os outros porque se vê sempre no direito, se vê sempre como alguém que está numa condição de não dar brecha para o outro, mas quem fica só na defensiva? Isso tudo afeta o relacionamento, isso tudo é fruto, aliás, perdão, isso tudo é obra da carne que está atuando na sua vida. Então, quais são as obras que você consegue ver na sua vida, obras da carne? E quais são os possíveis gatilhos que fazem com que você viva dando lugar aos desejos da carne? Quais são eles? Será que é a internet que te leva a cometer os pecados sexuais? Será que é as amizades que te influenciam? Qual que é o gatilho que está te fazendo ceder aos desejos da carne? Então, o pecado, os desejos da carne, ele te ilude com algo que só Deus pode te dar, que é prazer, alegria, domínio e satisfação. O pecado vem vestido com uma falsa alegria, com um falso presente que ele tenta te dar, que é o domínio sobre os outros, sobre as coisas, uma falsa satisfação, um falso prazer. Então, você tem visto alguma dessas coisas na sua vida? Mas, e também, você consegue ver o fruto do Espírito sendo gerado na sua vida? Você consegue ver que você está sendo transformado? As pessoas conseguem ver que você é uma pessoa, se tornou uma pessoa diferente? Você tem algo diferente? As pessoas precisam ver isso na nossa vida, porque isso é fruto do Espírito, é inevitável, é inevitável. E o quanto você tem buscado o fruto do Espírito na sua vida? E como que a gente busca isso? 3 coisinhas básicas. Primeira, leitura da palavra, oração e a comunhão. Comunhão não no sentido de estar com pessoas para conversar sobre futebol, sobre filme, sobre algo desse tipo, mas comunhão com aquelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, que vão falar sobre as verdades do Evangelho com você, que vão te incentivar a lutar contra os desejos da carne constantemente. Você tem buscado essas coisas? Então, quanto mais nós buscamos de Deus, buscamos ser mais satisfeito nele, pelo que ele é, menos daremos lugar aos desejos da carne. Menos. Porque a gente viu no fruto do Espírito que a ordem que ele segue, ela começa no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus que reverbera nas outras coisas. Então, para que os desejos da carne não te iluda e não tome lugar central na sua vida, você precisa ter mais de Deus na sua vida. Ter mais de Deus na sua vida. Contemplar a beleza dele, quem ele é. Isso só se torna possível pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Não pelo seu esforço pessoal, mas pela transformação que o Espírito gera na sua vida. Por isso eu te convido a crer que Jesus, ele é o único que pode te dar esse acesso a Deus. Ele é o único que possibilita você entrar nessa caminhada de santificação e receber a transformação que vem do teu Santo Espírito. Por isso, creia em Cristo. Se arrependa do seu pecado. Se você vê a obra da carne sendo gerada na sua vida,
e reconhece que isso é fruto do pecado, se arrependa. Se arrependa do seu pecado e volte os seus olhos para Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque ela é viva e eficaz, ela transforma o nosso coração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que dia após dia nos ajude, ó Pai, a matar a nossa carne. E pedimos que o teu Espírito, ó Deus, gere em nós o teu fruto constantemente e nos ensine, Pai, a viver em todas as áreas da nossa vida, gerando e produzindo o reflexo do fruto do Espírito que está sendo gerado em nós. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.